Fala galera, vídeo 2, o papel do treinador do TTC, e hoje a gente vai falar o que esperar de resultados ao contratar um personal trainer do TTC. Esse vídeo é para você que está conhecendo o nosso estúdio, para você que está vislumbrando uma vaga aqui na nossa academia, nosso estúdio de personal trainer. E depois de você entender o papel do treinador, né, que a gente viu no vídeo passado, no vídeo 1, surge uma pergunta inevitável. O que de fato vai mudar em termos de resultado quando alguém contrata um personal trainer? Essa aula de hoje existe para resolver isso, para responder essa pergunta, e isso sem achismo, tá? Sem promessa exagerada e sem romantizar a nossa profissão. Isso porque a gente está tendo uma aula aqui baseada em evidências, a gente está uma aula bem amarradinha, de acordo com que os estudos estão mostrando para a gente. Meu nome é Luan Tavares, sou personal trainer, e nessa aula a gente vai falar sobre o que é razoável, realista e cientificamente esperado de resultados quando o treinamento é conduzido por um profissional qualificado e diferente desses profissionais que infelizmente fazem essas promessas, né? Esses discursos rasos, promessas frívolas aí de emagrecer rápido, de tonificar o corpo em 2 semanas. A gente não acredita nisso, nós somos totalmente voltados para o que a ciência diz, para o que a gente vê nos estudos científicos, e a gente preconiza realmente a verdade, tá? Verdade, método, porque a gente acredita que esses valores se sustentam no longo prazo, tá? Vamos adiante. O que será ensinado nessa aula, tá? Aqui você vai entender quais são os ganhos físicos mais consistentes e quais são as mudanças comportamentais que realmente acontecem, né? Quais são os efeitos psicossociais que são observados e principalmente por que esses resultados aparecem com mais frequência quando existe a supervisão e a personalização ali de um profissional, como acontece aqui no TTC. Ao final dessa aula, você vai conseguir diferenciar, então, expectativa, tá, de evidência. Você vai saber explicar como um profissional, né, trazer um parecer, por que você, como personal trainer, entrega mais resultado. E aí você vai parar de vender o seu treino como um produto. Você vai passar a falar de valores, vai passar a falar de resultado. Quando a gente fala de resultado, a maioria das pessoas pensam imediatamente na estética. Em gordura, músculo, espelho, mas o resultado, ele vem do treinamento físico, mas esse resultado que o treinamento físico traz, ele é mais amplo, tá? A gente traz algo mais profundo e mais durável, porque o nosso processo, ele é conduzido com base em evidências. E a nossa ciência, a ciência afirma isso, tá? Estudos mostram que programas personalizados, conduzidos por um profissional especialista, aqui no TTC, promovem maior redução de gordura corporal, maior ganho de massa muscular, maior ganho de massa magra, né? Aumentos mais consistentes de força e especialmente em exercícios multiarticulares como agachamento e supino. E aí você presta atenção. Esse estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning em 2014 já mostrava que indivíduos treinando com supervisão, periodização, eles ganhavam mais massa magra, mais força do que aqueles treinando sozinho. Isso por quê? Porque eles treinavam mais pesado, eles treinavam sob orientação, eles treinavam muito melhor, galera. E aí a gente vai para a prática. O personal, ele ajusta a carga, ele ajusta o volume, a intensidade e o intervalo com base na resposta do aluno, né? O feeling do treinador, no final das contas, é realmente a arte que a gente preconiza. Não é só a planilha, é sobre a atenção, sobre a humanidade, humanização do atendimento, né? Além da força da composição corporal, os nossos programas supervisionados, eles também geram a melhora superior na capacidade aeróbica, na funcionalidade geral. Isso impacta diretamente na vida diária,
na disposição, na energia, na autoimagem. A pessoa se sente melhor e no desempenho no trabalho. Esses programas personalizados que a gente oferece em trabalhadores, universitários, se observa uma melhora do bem-estar geral, pessoal. Humor, energia, satisfação no ambiente profissional. Então a gente avança além da estética, a gente entra num escopo que poucos abordam, né? A gente entrega muito mais. E aí, você mesmo que está assistindo pode fazer essa ponte. O resultado que a gente entrega aqui não aparece só no corpo, é o que sustenta o corpo funcionando bem. E aí a gente entra em comportamento, a gente entra em peso de verdade no resultado que a gente entrega. O maior diferencial do personal aqui no TTC, para você que está na live, para você que está assistindo ao vivo, o diferencial do treinador no TTC está onde ninguém mede, na adesão ao programa de exercícios e a aderência, que é a permanência nesse programa. Treinar bem por 2 semanas pode parecer fácil, mas sustentar esse treino bem feito por meses, anos, vai depender da abordagem específica do treinador. E a ciência fala isso, tá? Os estudos mostram que a presença do treinador, seja ela ao vivo, seja ela online, está associada a mudanças positivas de atitude em relação à atividade física. A pessoa passa a ter uma atitude, uma percepção melhor sobre a atividade física. Ela vai ter mais motivação, mais autoconfiança, mais persistência para se manter exercitando. E quando o treinador atua respeitando esses princípios de autonomia, de suporte, de feedback, ele fortalece a motivação intrínseca que a pessoa tem e isso aumenta a resiliência e reduz o abandono dessa pessoa no programa de exercício, tá? Então, na prática, o aumento da alegria dessa pessoa durante o treinamento, da autoconcretização, que é ela ter a sensação de dever cumprido, essa autorrealização dela estar se exercitando e estar cumprindo essa meta, o prazer na atividade física, a resposta afetiva positiva durante o treino, aumenta essa motivação intrínseca e aí ela se mantém treinando, tá? O aluno ele não treina porque alguém mandou, ele passa a treinar porque começa a perceber que ele é capaz, né? E agora a gente vai entrar, né, no impacto funcional e psicológico. A gente já está nesse escopo aí. Programas individualizados também vão melhorar a capacidade funcional e muscular, reduzem o estresse físico e psicológico. Isso aparece na qualidade do sono, na disposição diária e na forma como a pessoa lida com o próprio corpo, como ela se enxerga. E aí a gente reforça esses resultados. Eles se tornam sustentáveis porque eles melhoram a vida e não o shape, não somente o shape, né? E quando a gente junta ganhos físicos, melhora de bem-estar, mudanças comportamentais, maior adesão à aderência, o que a gente tem é um processo seguro, eficiente e sustentável para o treinamento físico. Isso não vai acontecer por acaso, né, pessoal? Já está claro que tem método. Aqui no TTC esses resultados acontecem porque a gente está conduzindo o processo. A gente está trazendo o aluno pela mão para ter essa abordagem holística e prática na direção de uma vida melhor. E se você é estudante ou profissional de educação física, você precisa entender tudo isso que a gente está falando aqui com clareza. O personal trainer não entrega apenas um estímulo fisiológico. O papel dele é entregar contexto, continuidade e direção para o treinamento físico, para o bem-estar. Quem contrata um personal, pessoal, nunca vai estar comprando séries e repetições. Exercício por exercício, todo mundo prescreve. A pessoa está comprando previsibilidade, redução de risco e a maior chance de manter o exercício como parte fundamental da vida dessa pessoa. Ao contratar um personal, a pessoa está literalmente comprando um estilo de vida para ela, está assinando um contrato de uma dedicação e a melhora na própria vida.
tá? No próximo vídeo, pessoal, a gente vai fechar esse tripé falando sobre o outro lado da moeda, que é o papel do personal trainer. Quais são os riscos reais de treinar sem supervisão e por que muitos resultados são prometidos e simplesmente não se sustentam ao longo prazo quando a gente fala de estética, a gente fala de saúde, qualidade de vida. Entender isso separa o profissional que executa o treino daquele que conduz a verdadeira transformação na vida dos próprios clientes. Forte abraço e até o próximo vídeo.